Começando mais um Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand growth e vendas e mostrar que a melhor estratégia, sinergia entre essas alavancas fará a sua empresa e seu negócio crescer cada vez mais. Vamos começar aqui mais um episódio, meus amigos. Vamos começar. Paulo Razeira, aqui nesse trio do Melhor de Três eu sou o cara do branding. Meu negócio é ajudar as empresas a fortalecer marcas, gerando resultados, sempre as duas coisas ao mesmo tempo. E eu sou aquilo que eu costumo falar de um mix de nutricionista com personal trainer de marcas. A gente fortalece marcas por dentro, na cabeça da equipe, na cabeça de todo mundo que representa a marca. E a gente fortalece da porta para fora, para o mercado, na cabeça dos clientes, de todo mundo que a gente quer impactar de alguma maneira. Para nós, essa é a maneira de gerar marcas cada vez mais fortes e de vida longa. Muito bom. Eu sou Paulo Milhill, o cara do Growth. Growth é ter a mentalidade de crescimento, é entender que a sua empresa precisa crescer como estratégia de sobrevivência. E o nosso trabalho é ajudar a sua empresa a crescer através de soluções, consultoria, assessoria voltadas para marketing digital que levam para vendas. E aí vai com o Eli. Eu sou o Eli. Completo esse grupo falando sobre vendas e gestão comercial, depois de mais de 35 anos de experiência tratando disso, né? Diretamente ligado a isso aí, eu venho complementar aqui meus nobres colegas que têm muita experiência, 100 anos juntos aqui de experiência em brand, growth e vendas. Nós três juntos somos o melhor de três, somos o melhor de três. E se você confia, se você acredita em crescimento baseado em trabalho, em conhecimento profundo, se você é um desses que realmente acredita que as coisas não vão acontecer por acaso, você acredita realmente no trabalho, o seu lugar estar aqui com a gente, porque a gente também compartilha do mesmo sentimento. A gente acredita que é muito trabalho, esses três pilares juntos, sendo utilizados com persistência, frequência, a gente vai conseguir promover resultados. Não à toa, a gente hoje traz um tema que está ligado a será que menos é mais no negócio? E aqui, ainda na introdução, eu estava pensando no seguinte, né? A gente está sempre dizendo em nossos papos que o maior desafio hoje de uma empresa, seja ela do que for, é vender mais. Não é? Para vender mais, menos é mais ou menos ainda não é suficiente? Eu tenho que ter muitas coisas e que muitas coisas são essas que a gente precisa ter. Será que o empresário deve fazer realmente da sua empresa um laboratório? Posso falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é legal porque quando a gente fala dessa simplicidade, né? Eu acho que é um dos focos aí desse tema de menos é mais, né? De ser simples, de quanto que o simples traz resultado se for bem feito. Primeiro, talvez contextualizar um pouco. Quando a gente fala de simples, o simples ele dá muito trabalho de ser feito. Quando eu falo aqui, principalmente da área de branding, né? O simples não é fácil, né? Não é fácil. O brand ele trabalha o simples de uma maneira meticulosa, sabe? Com muito trabalho para você chegar no simples. E aí, nesse sentido, esse simples ele é consciente, ele é intencional. Você quer atingir o simples. Então, você vai limpando até chegar na essência ali. E tem até uma contraposição em relação a uma coisa é simples, outra coisa é simplório. São duas coisas diferentes. Simplório é quando é mal acabado, mal feito. Deixa do jeito que tá, já tá bom e tal. Tá faltando alguma coisa, sabe? Fica até meio tosco, meio raso, não tem profundidade. Então é bem diferente, né? Quando você fala simples, é algo que é minuciosamente construído para passar o conceito, a essência, mas sem excessos. E aí no brand a gente vai trabalhando isso, a gente vai poder discutir hoje bastante a respeito disso, mas é um dos objetivos, né? A gente, através dessa simplicidade, a gente impactar. O simples impacta, o simples diferencia. Você sai da multidão, porque é tanto ruído
que às vezes se tem muita coisa cheio de elementos, acaba se diluindo ali naquele monte de conteúdo. Então, o simples acaba ressaltando. Então, em branding, esse menos é mais, ele funciona bastante. É um dos objetivos que a gente tem. Eu duvido que no Growth funciona isso. Quero ver você falar que no Growth menos é mais. Na verdade, eu estava refletindo aqui em cima do que o Paulinho falou e pensando em menos, né? E dá a sensação de que menos é pouco. E talvez não seja esse o sentido. E mais seja muito. Então, eu preciso buscar no muito para que a minha empresa funcione. E aí eu me pergunto se a questão-chave não está aqui menos, é porque é suficiente. Eu não preciso fazer mais. E por que eu estou buscando fazer mais? Porque muitas vezes eu não atingi o resultado que eu esperava, naquele suficiente que eu tinha, eu considero que ele é pouco e eu quero incrementar, eu quero trazer coisas novas, porque eu acho que é esse mais que vai trazer o resultado. Então, primeiro essa reflexão mais filosófica aí. Às vezes esse menos, que é o simples ou básico bem feito, é suficiente. E se foi bem planejado, é só aguardar um pouco mais. Não precisa incrementar. Não precisa trazer mais. E o segundo ponto, e aí em cima da colocação que você fez, eu preciso entender que, em termos de mais ou menos, também tem o aspecto do suficiente. Lá atrás, quando eu trabalhava a comunicação, o marketing, com os veículos que eu tinha e com as ações táticas que eu tinha, ali eu tinha o meu suficiente, ideal, e hoje eu tenho um novo momento com o digital, com a complexidade que o digital traz de muitos outros canais, muitas outras tecnologias embarcadas, e que é mais no sentido de quantitativo, é mais no sentido de complexo do que no passado, mas muitas vezes ele é suficiente e ele precisa ser bem planejado para isso. Eu acho que a chave de tudo, de considerar que é pouco ou muito, e não só mais, menos e mais, é se você planejou, se você estabeleceu bem claro qual o seu plano e qual a sua estratégia, que aí vai te dar a tua direção. Você falando, Paulinho, eu estava lembrando aqui, na consultoria a gente recebe 2 tipos de cliente que eu posso trazer para esse nosso papo. Então, a gente recebe um tipo de cliente que ele já tentou muitas coisas em vendas e gestão comercial. Então, ele já ultrapassou mais e todas aquelas coisas não deram certo. E aí ele está frustrado pra caramba e está falando, agora eu vou contratar uma consultoria porque eu não tenho mais o que fazer. Eu já tentei um monte de coisa e esse negócio aqui não traciona, não traz os resultados que ele espera. E um outro tipo de cliente que a gente fala muito aqui, outro tipo de empresário que me procura é um empresário amadurecido. Ele já amadureceu e ele entende que a consultoria, e não é qualquer consultoria, é uma boa consultoria, a gente precisa dizer sobre isso sempre, né? Porque muitas empresas têm experiência com consultorias ruins e depois começam a dizer que consultoria não funciona. Uma consultoria ruim é como um prestador de serviço ruim. Se tiver uma experiência de um pintor ruim na sua casa, você vai ter que procurar um pintor bom para poder fazer isso de novo. A consultoria é a mesma coisa. Tem boas e tem ruins. Mas uma boa consultoria é procurada por um empresário amadurecido que sabe que a consultoria vai encurtar o caminho e fazer com que ele economize. Ele gaste menos dinheiro e menos tempo para poder chegar no negócio. Então, olha só que analogia. Enquanto o primeiro, ele entende que já existe um método simples e que ele pode se aproveitar desse método para ele conectar alguns diferenciais. O segundo já tentou todas as coisas e diz o seguinte, cara, eu não acertei o método ainda, né? O final da minha analogia tem a ver com o seguinte, eu encontro um grande desafio nas pessoas que lideram negócios em entender o sentido de pivotar numa empresa. Porque quando a gente fala de menos, não é? A gente está falando o seguinte, pega o que você fez primeiro e tenta aproveitar o que deu certo para você tentar uma nova sessão, um novo movimento. Mas, normalmente, as empresas elas eliminam tudo
que ela tentou, e começam tudo do novo, como se aquela primeira experiência não tivesse nada de bom para ser utilizado, não é? Eu percebo que nós, aí, conhecendo um pouco do negócio de vocês agora, eu percebo que a gente tem uma grande habilidade de fazer isso, né? De falar, pô, peraí, eu tenho um método, mas esse método aqui é a prova de falha? Não, ele tem grande chance de me dizer qual é o caminho logo nos primeiros 90 dias, nos primeiros 60 dias. E depois eu vou fazendo ajustes até encontrar o modelo ideal dentro desse método. Eu queria ouvir de vocês também sobre isso. Pô, é esse o desafio mesmo? A gente ter que encontrar muitos clientes que já testaram de tudo e já olham para a gente meio cético assim e falam, cara, o que será que você traz aí para a gente? E sem dúvida nenhuma, esse cliente amadurecido é campeão para nós, né? Quando ele chega falando, ó, confio em você, me diz aí quais são as coordenadas, né, os vetores que a gente vai seguir sua linha. Eu sei que você tem uma trajetória muito grande aí em pousos e decolagens, então faz aí para mim, porque a chance disso dar certo é muito maior. Acho que quando você fala esse cliente campeão, né? Eu acho que uma das coisas que faz com que uma marca seja vencedora ao longo do tempo, justamente essa consistência. Né? A gente bate sempre nessa tecla, né? De olhar sempre no longo prazo, de fazer um trabalho consistente, olhando lá para frente, não só imediatista e tudo mais. É claro que há momentos onde você executa ações ali, táticas, que são pontuais, são de acordo com oportunidades que surgiram e tudo mais. Só que essa construção, a gente costuma falar que sempre tem que ter coerência, consistência, entre dois desses pilares que a gente trabalha. Coerência é você entender qual é a verdade daquela marca. Quando você entende o que aquela marca realmente representa, você tem já um norte de como deve ser trabalhado no longo prazo, e você usa essa outra parte aí da consistência, onde, quando você entende a verdade da marca, o que ela significa, você vai trabalhando uma consistência onde as pessoas cada vez mais vão entender o que aquela marca é. Você vai, de uma maneira, olhando de novo para o longo prazo, você vai fazendo essa construção onde você vai acumulando esse conhecimento adquirido, e as pessoas não partem do zero, como você falou. Então, ao invés de você, cada vez que alguma coisa não deu exatamente do jeito que você imaginava, você recomeça tudo do zero, sempre vai ter uma perda muito grande. O ideal é você ter um acúmulo de uma experiência que você adquiriu, mesmo que seja com um erro que aconteceu, com uma falha que aconteceu, por que não deu certo isso aqui? E você não parte do zero. Porque se você vive reconstruindo sem usar essa experiência anterior, sempre você vai ter uma perda. Então, em branding também, isso é algo que a gente sempre busca fazer. Olhar a longo prazo e trabalhar essas verdades da marca, essa coerência com consistência. Sempre você batendo nessas mesmas teclas o tempo inteiro, aí vai ter uma construção que a gente vai fazendo no cérebro dos nossos públicos todos. Eu entendo novamente que quando a gente fala desse menos como sendo suficiente, é porque eu estabeleci um plano. Eu escrevi um texto sobre isso recentemente, onde se você está esperando um resultado, mas você muda o plano, esse resultado vai mudar. Então não adianta se ou você mudou o plano ou você não cumpriu o plano, você não vai obter aquele resultado que você projetava muitas vezes. Então, se aquilo que você planejou e dentro desse plano tem premissas como você colocou, de coerência, persistência, né, a regularidade naquilo que eu tenho que fazer, e esse plano foi bem desenhado para isso, eu preciso, a partir de análise dos resultados, entender se eu vou incrementar, alterar esse plano nessa caminhada. No aspecto do marketing ou do growth marketing, o que eu também escrevi num artigo a semana passada chamado de miopia. Né? E a miopia vindo ou do empresário ou do próprio gestor, que ele não compreende o que é exatamente growth ou growth marketing. Ele não compreende exatamente o que é e para que serve. Onde é que ele deve colocar na empresa dele? Ele enxerga que a empresa dele tem receita, que talvez surjam das vendas, e a empresa dele com certeza vão ter despesas. Mas ele não entende o jogo do branding, do marketing,
ali no processo. E como ele não entende isso e ele está míope em relação a isso, ele ouve tanto do mercado determinadas táticas, ele nem sabe o que é isso, mas ações táticas que ele deve fazer, que ele se foca só nelas. Por exemplo, hoje, apenas tráfego pago. Tráfego pago, insistentemente, é o grande vilão do branding. É o grande vilão do aquilo que você construiu de valor, aquilo de quanto você aumentou a percepção de valor do cliente, porque ele fica baseado em fazer oferta o tempo todo, só oferta, para um público que não está comprando. Então, quando ele enxerga que os resultados não vêm, aí ele precisa pensar em incrementar de alguma forma e talvez seja o mais. Mas aí vai faltar o quê? Eu ter os indicadores, né? Eu ter lá, como você sempre diz, os ponteiros que eu preciso o tempo todo ficar analisando. E é a partir desses ponteiros que eu faço qualquer tipo de modificação. Há uma complexidade na execução do plano quando eu tenho resultado? Se eu tive crescimento. Toda vez que eu crescer, minha empresa crescer, meus negócios crescerem, minhas vendas crescerem, eu preciso sofisticar minha gestão. Toda vez que minha empresa crescer, eu preciso sofisticar a minha produção, eu preciso sofisticar a minha gestão comercial, eu preciso sofisticar a evidência que eu coloco a minha marca e como eu vou expor essa marca. Por quê? Porque o meu risco começa a aumentar. Quanto maior eu for, maior o meu risco, maior os meus resultados, mas eu tenho que sofisticar cada vez mais a minha gestão. Quando a gente coloca sempre durante a semana, né, para discussão o tema da nosso próximo encontro, quando a gente falou em menos é mais, eu acho que o Razeira que colocou no grupo, né, falou, menos é mais, vamos falar um pouco sobre essa proposta. Eu entendi da seguinte maneira, baseado também nos clientes que a gente atende lá, a gente entende que uma empresa a mais, ou um empresário que lidera uma empresa com esse muito mais do que ele precisaria fazer, é aquela empresa tática, que todo dia de manhã ela tem uma solução ou quer buscar uma solução para a venda, né? Eu tenho até esses marcadores lá, eu brinco com o pessoal lá, que é assim, o empresário está falando que precisa contratar um vendedor bom. Eu falo, cara, mas o vendedor bom não está por aí desempregado, ele está muito bem contratado e ganhando bem. Como que a gente vai contratar ele? Não seria melhor formar esse vendedor bom, né? Eu preciso de um gerente de vendas muito bom. Eu falo, de novo, gerente de vendas muito bom está bem contratado, ele tem um passe grande, provavelmente ele não vai sair da onde ele está para vir se aventurar num novo negócio. E, acima de tudo, ele está procurando um novo produto. O tempo inteiro ele está querendo um produto diferente, algo diferente do que ele está acostumado a fazer. Quando a gente estava começando o papo ainda antes aqui, o Paulo estava falando da Chili Beans, Paulo? Que a gente falou, ele tem dentro da estratégia a proposta de muitos novos produtos a cada pequeno período de tempo. Mas isso faz parte de uma estratégia. Faz sentido? Isso faz parte de uma estratégia, né? Sabe um outro que foi validada. Sabe um outro que rampa pra caramba aqui, fora de qualquer posição política? O Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um cara absolutamente coerente na sua estratégia, cara, desde o começo. Sim. Né? Ele é muito coerente com o que ele propôs desde o começo e ele vem fazendo isso, inclusive, agora, quando ele se coloca lá como candidato à Prefeitura de São Paulo. Então, esse lance de não ser tático tem a ver com menos para mim. Né? O que é menos para mim? Cara, não fica tentando coisa todo dia sem olhar para qual é a estratégia inicial. Né? Se você tem um bom processo de gestão comercial, um gerente razoável vai produzir resultados. Cara, eu vejo isso em muitos projetos nossos. Gerentes razoáveis tendo resultados fantásticos porque ele está diante de um método de gestão comercial que é bom. Não é? Mas para aquele método comercial ou para aquela empresa dar resultados sem aquele método, claro, precisaria de um gerente suprassumo. Porque não há método ali, mas depois que o método está colocado, pessoas funcionam muito melhor com isso. Para mim, o menos tem a ver com isso.
Tática precisa estar atrelada a uma estratégia. Tática precisa estar atrelada a uma Não estratégia. fica inserindo um monte de táticas, mais táticas. Colocando um monte de coisa sem olhar para... Pô, isso aqui advém de qual estratégia, né? A gente concluiu isso, a gente quis isso aqui a partir de qual raciocínio baseado na estratégia. E aí, sim, você pode ter 25 produtos novos a cada mês, pô. Mas isso faz parte da tua estratégia e já está validado, pô. Perfeito. Tem uma questão que também tem a ver muito com marcas que a gente trabalha o tempo inteiro, que é posicionamento. Esses exemplos que você deu, é importante a gente pensar assim, quando a gente vai trabalhar um posicionamento, quando você está escolhendo o posicionamento, o ideal é que você abra mão de todos os outros, né? Aí tem de novo essa simplicidade, esse menos é mais. Não adianta você querer, e às vezes a gente encontra marcas ou empresários, empreendedores que têm um pouco essa visão, eu quero vender para todo mundo. E quando você quer agradar todo mundo, você acabou de dar o exemplo do Pablo Marçal. Se você quer agradar todo mundo, você acaba entrando no meio da multidão e você não é percebido ali, não tem uma percepção. Então, assim, essa questão do posicionamento, de você se posicionar, ninguém, né? não empolga ninguém, você não vai apaixonar ninguém. Exato, se você não está criando nenhuma inimizade nesse sentido, alguma coisa assim, você está muito na mediocridade, né? Você está naquela média onde você some. Tem até um livro, A Vaca Roxa, do Seth Godin, que fala muito sobre isso também, né? Você tentar se diferenciar e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, o posicionamento é um pouco assim. Você escolhe um posicionamento e você segue com coerência, de novo, com consistência, e você abre a mão de todos os outros. Não adianta você querer agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Perfeito. E aí, quando você está escolhendo o seu posicionamento, obrigatoriamente você olha para o seu público. Exato. O que o meu público quer, o que tem a ver com ele, o que tem a ver com a linguagem dele, quais são as dores do meu público, de que maneira que a minha solução resolve as dores desse meu público. Então você está obrigatoriamente se colocando na cabeça do outro. E não assim, você naquela sua... achar que você sabe tudo. E você dentro da sua sala fala, não, vou vender para todo mundo aqui. Não, você não está vendendo para ninguém. Então, esse posicionamento é importante você pensar de uma maneira que saia do meio da multidão, encontre o seu público, entenda o seu público e vá resolvendo o problema do seu público, mesmo que vá mudando o seu produto. Você comentou da Chili Beans, onde tem uma troca grande de produtos a cada mês, a cada semestre, enfim, a cada nova coleção, tem uma lógica de coleções ali, mas o tempo inteiro está muito antenado com o que o público dele espera da marca. Então, tem uma coerência. Então, apesar de ter muitos produtos sendo lançados, não é não tem uma sobra, não tem um excesso ali. É tudo de acordo com o que o público já espera, tem a ver com a marca, e aquilo que a gente comentou também, né? Mesmo no caso deles, da Chili Beans, é óculos. O tempo inteiro é óculos. Então tem uma coerência e tem um menos, tem uma simplicidade ali. É sempre o mesmo tipo de produto, o mesmo nicho. E fica muito aparente que ele pivotou isso, né? Ele pivotou essa ideia, né? Provavelmente ele foi acumulando dados, esses dados foram transformados em informação e ele começou a perceber o seguinte, cara, os produtos que eu coloco no portfólio, ele tem uma participação de venda que é muito maior. Deixa eu pivotar um pouco, deixa eu colocar um pouco mais de produto, até ele definir como estratégia uma grande mudança no seu portfólio. Nada ali é ao acaso, né? Não é. Ele não fez isso a primeira vez, né? É isso que eu falo que é muito difícil para nós, né, dono de negócio, aceitarmos. Assim, ó, não foi o pulo do gato, né? Foi pequenos pulinhos, pô. Foi pequeno pulinho que me fez chegar até lá. Falou, perigo o cara assistir, escutar isso e... então agora eu vou passar a fazer produtos toda semana. Vários produtos toda semana. Porque funcionou para a Chili. Não, pô. Mas quando você cita o posicionamento, é interessante, né? Porque posicionamento, uma posição única, né? Eu sempre fico imaginando uma posição aqui, ó, porque não é essa posição, essa outra posição. E significa ter um foco, né? Uma direção muito clara, que significa dizer os nãos, como você citou, e significa, de alguma forma, quando você tem esse posicionamento para um público, significa você desprezar mesmo os demais públicos. E desprezar no sentido de que você não vai prestar mais atenção e você não vai realmente fazer nada por ele, porque o seu público é outro.
naquele livro Primal Branding também, que eles falam sobre a construção de comunidades, tribos. São 7 pontos. Um deles ele fala sobre os não crentes ou os haters, que a gente fala hoje em dia, que assim, os haters são importantes. São aqueles que vão dizer para você nas redes sociais ou em qualquer lugar que você está errado, que não deve ser assim, que vai fazer você ser destacado para aqueles que confiam em você e acreditam naquilo que você acredita. São eles que estão dizendo assim, não, mas eu não acredito do jeito que você acredita. Aí o outro fala assim, puxa, mas eu acredito. Então os haters nesse processo eles são importantes, os não crentes, por quê? Porque ele não acredita no que você acredita, nas suas crenças. E para uma marca, para um negócio, aquilo que você acredita cada vez é mais importante. Porque as pessoas estão se alinhando ao que você acredita. Por isso que elas estão comprando determinados produtos. E quando eu tenho esse posicionamento bem claro, e aí eu estabeleço uma estratégia bem clara, eu não fico pulando de tática em tática nova, porque eu escutei em algum lugar que alguém fez alguma coisinha de um jeito e eu começo a fazer porque vai dar certo para mim também. E acaba não dando. Ou porque o concorrente está fazendo, né? Vou fazer também. E a gente percebe isso quando a empresa está cansada. A gente percebe a empresa carregando um fardo pesado ali, né? Ela ficou cansada, porque ela está fazendo mais, muito mais do que precisava, né? E eu gosto muito de trazer essa questão do empresário, que ele está carregando esse fardo, não é? E ele não... Um outro ponto que a gente sempre fala aqui, a importância do desenvolvimento comportamental ou do autodesenvolvimento para quem é dono de um negócio. Então, uma das piores coisas que pode existir para o ser humano é o descontrole do imediatismo, né? Eu acreditar que meus resultados vão acontecer. Só que isso é natural, nós fomos concebidos para ter recompensas rápidas, né? Nós somos desse jeito. Então, se o cara não se conhece, ele vai acordar todo dia procurando uma solução nova para que essa solução, ao final do dia, ao final do período ali, traga para ele a recompensa que ele quer. Isso não é comum, não vai acontecer assim no negócio. A recompensa de um negócio, ela é demorada, ela não vai acontecer em uma semana, em um mês, né? Quem sabe em um ano, não é? Mas não é comum. Então, se ele não tiver esse autoconhecimento, ele vai começar toda semana buscando uma nova solução para conquistar recompensa ao final da semana. Falou, eu quero vender mais, o que eu posso fazer essa semana aqui? Não é? E aí ele já vai lá, laboratório na minha empresa, deixo tudo para trás que foi feito até agora, não olho para essa estratégia e já vou tentar novas coisas a partir do zero. Cara, é muito engraçado, porque às vezes eu chego numa operação como essa, numa empresa como essa, você olha e a equipe está cansada, e o empresário está cheio de energia ainda. Falando, a gente vai começar mais um, vamos começar mais uma Olimpíadas essa semana. E a equipe está falando, eu não aguento mais. Vem ele com mais uma ideia. Falei, já vem ele com mais uma ideia, né? E é um pouco não, né? É muito do autoconhecimento, né? De entender, eu estou sendo imediatista demais, eu estou buscando recompensa rápido demais, eu estou ignorando o que já foi feito, aproveitar o que deu certo, descartar o que não prestou para eu tentar uma nova jornada, verbalizar isso para o time, né? O que aconteceu na nossa última tentativa que funcionou e o que a gente precisa tirar para o nosso próximo objetivo, vamos construir o nosso objetivo a partir disso. Eu fico olhando e vejo assim, né? A inicialização do empresário ficou muito ligada a esse mágico, né, cara? Que vai tirar um coelho da cartola na segunda-feira e tudo vai acontecer. Isso é tão absolutamente improvável, né? As coisas acontecem tão mais coerentes e naturais do que isso, né, pô? Olha como tem um risco também nessa questão de inovar a qualquer custo, né? Você falou aí, e você tinha comentado também sobre crescimento. Se a gente olhar, tem vários exemplos de marcas que muitas vezes, quando foram buscar essa inovação a qualquer custo,
ou esse crescimento a qualquer custo. Por exemplo, vamos crescer o nosso público, vamos atingir novos públicos. Tem um caso clássico, o Classe A da Mercedes-Benz, vocês se lembram desse carro? Mercedes-Benz posicionado... Puta case de marketing esse, né? Negativo. Negativo. Porque assim, Mercedes-Benz, né, posicionada, aquela marca classuda, né, de carros grandes, carros sofisticados, carros de prestígio, poder aquisitivo alto que atingia, né? E de repente eles tiveram uma brilhante ideia, o pessoal da Alemanha falou, vamos construir lá no Brasil uma fábrica só para construir um modelo mais popular, compacto. Gente, aí aquelas pessoas que compravam Mercedes-Benz justamente por causa do prestígio, por causa da sofisticação e tudo mais, olharam para aquilo e falaram, mas como assim, né? Parece que vai contra toda a construção que foi feita da marca, né? Então isso é um pouco isso. Vamos tentar aumentar o nosso público, buscar um público mais jovem, de poder aquisitivo um pouco mais baixo, só que aí é aquele público que você já tem. Então se essa inovação, se esse crescimento ele não for dentro de uma estratégia muito bem construída, onde você vai lá entender a cabeça daquele público, no caso lá os alemães querendo entender os brasileiros sem estar aqui. E aí, muitas vezes isso acontece dentro aqui do próprio país ou dentro da própria cidade. Pô, será que realmente eu conheço, eu sei o que o meu público quer, né? Então, as soluções, elas saem de uma necessidade do seu público. Você tem que entender primeiro o seu público para depois fazer esses movimentos e fazer esses lançamentos. Tem outro caso clássico dentro disso, da Mercedes, do Classe A, de tentar atingir novos públicos, ampliar o público, buscar os jovens. Tem o caso da Harley Davidson, que foi ampliar um mix de produtos, onde eles criaram um perfume, uma linha de perfumes, que deu exatamente o mesmo problema, porque a construção da marca Harley Davidson, ela é em cima de rebeldia, dos durões, aquele pessoal que está na estrada o tempo inteiro, na areia, na poeira, cabelo ao vento, aquela coisa, né? E aí o pessoal, os próprios usuários da marca, os fãs da marca, acharam tão estranho aquilo que essa linha de perfumes não durou poucos meses, assim. Então, como se você não entende aquela marca que você foi construindo, você está desalinhando essa percepção, você está indo contra a essência da marca quando você faz algum movimento como esse. Então, é óbvio que a gente não está falando que não é para inovar, que não é para ampliar público, a gente não está dizendo isso, mas isso tem que ser feito de uma maneira muito coerente, dentro de uma estratégia, olhando para o seu público, entendendo a cabeça do seu público e da construção que você deseja para a sua marca, para que esse movimento não seja um tiro no seu pé. Perfeito. Deixa eu falar, aqui tem uma brincadeira sobre isso, um exercício que eu faço com muitos empresários que vale a pena eu colocar aqui para vocês, que é eu pergunto para o empresário quando ele tem esses relampejos aí, né? Esses lampejos e eu falo para ele, cara, você teria coragem de entrar num quarto escuro, onde eu digo para você que dentro desse quarto escuro tem um chimpanzé com um 38 cheio de balas. E você tá fora do quarto, eu falo, agora você vai entrar nesse quarto aí, com a luz apagada, o chimpanzé tá lá dentro, ele tá com um revólver 38 cheio de bala. E o empresário fala, não, eu não quero entrar nesse quarto. Eu falei, pois é, esse exercício é o mesmo que você tem que fazer quando você vai perguntar para alguém alguma coisa que ela não sabe. Quando você pergunta para alguém alguma coisa que ela não sabe, a chance dela falar uma grande asneira para você e você considerar aquilo como elemento para a tomada de decisão é muito grande, não é? Eu fico imaginando assim, lá na Mercedes-Benz, alguém perguntou, alguém tem uma ideia sobre como a gente entra no mercado brasileiro? Cara, se perguntou, alguém estava na plateia e falou, cara, eu não posso dizer que eu não tenho ideia. Eu tenho ideia. Eu tenho ideia. Qual que é a minha ideia? Vamos fazer um carro compacto lá para o Brasil, inclusão, vamos trazer todo mundo e pronto, cara. Aquela foi o ponto de partida da ideia que era uma asneira. É muito comum isso, muito comum. O empresário não entender que, eu não posso consultar pessoas que não sabem. Até porque pensa bem, né, meu? Você é dono da REC. Você é o principal executivo da REC, né? E aí você foi lá na REC e chamou o Bruno que cuida do sucesso do cliente lá na REC. Você chamou o Bruno e perguntou para o Bruno o seguinte, Bruno, a gente está precisando alavancar financeiramente aqui, porque eu tenho uma ideia de expansão, e eu queria a sua opinião sobre onde você acredita que a gente deve capturar dinheiro
grana para poder fazer essa alavancagem. Cara, o Bruno vai olhar para você e falar assim, cara, não posso ficar sem responder ele, porque ele está me perguntando, ele pressupõe que eu tenho algum tipo de resposta. E ele vai responder alguma asneira, cara, porque você não pede o dinheiro para sua sogra, né? Ó, meu pai tem uma chácara que eu acho que a gente pode vender e fazer. Pode ser até que ele tenha uma boa ideia. Eu até acredito que no caso do Bruno ele terá, né? Mas a chance dele falar uma coisa absurda e você começar a considerar que aquilo é uma solução para o teu negócio é muito grande, sacou? Então, eu falo que esse lance tem a ver com menos. Fala, pô, menos é mais para mim. Vem desse sentido de falar, pô, será que eu estou perguntando para pessoas certas? Será que eu estou consultando baseado no que aconteceu? Eu te interrompi, Paulo. Não, mas eu estou pensando em que eu acredito ainda que há determinados momentos que o menos é importante e o mais corretamente é importante. Então, se a gente daqui conclui todos juntos que eu preciso ter um plano estratégico, então eu tenho uma estratégia, uma direção muito clara, objetivos, e tenho um plano para chegar nesse objetivo, a minha tese é que o primeiro passo eu preciso ter boa performance, bom desempenho. E a performance, ela está no menos. A performance, ela está relacionada a fazer o básico bem feito. A performance, ela está relacionada a eu executar as táticas planejadas, básicas, bem feitas. E é isso que a maioria das empresas não tem, e ela já quer pular para o mais, que muitas vezes são táticas mais complexas. Se ela não tem as táticas planejadas no menos, e essas táticas, ela esqueceu alguma, ela não inseriu e fica inserindo sem um plano, pode ter problema, porque cada hora é uma novidade, ela não está ligada ao objetivo. Mas, para mim, performance é ter as táticas bem desenhadas e significa um básico bem feito. Então, se eu fosse falar sobre o marketing no digital, principalmente, partir do básico de ter um site que traga resultados, porque você analisa o que você faz nele e os resultados vêm. Seria você utilizar diversos canais de comunicação, porque as pessoas estão se relacionando com canais distintos e não apenas um canal, né? Elas continuam recebendo e-mail, eu constato isso todo dia, elas continuam se relacionando nas redes sociais, elas estão no WhatsApp, e isso precisa ser bem feito para eu ter performance, senão eu não tenho performance. Para fazer o mais, que é eu ter a alta performance, é quando eu faço o básico bem feito e incremento, porque a alta performance é um incremento muitas vezes de intensidade e velocidade. Quando na performance eu não preciso disso. Eu tenho que começar a me preparar para o alto desempenho. E intensidade, muitas vezes, é maior investimento financeiro, onde você assume mais riscos. Então, na performance, você faz menor investimento financeiro para poder chegar na alta performance. Então, o que eu acabo compreendendo disso é que não está errado o mais e o menos, não o menos e mais, mas está errado o momento e a tomada de decisão para ter mais, que é fora de um plano. Né? Sabe que você está falando a questão de, em alguns momentos, o mais ele é necessário, ele está correto. Isso também é óbvio. Dentro de uma estratégia, você tem marcas que elas são construídas onde aquele excesso de informação faz parte dessa estratégia. Você tem, por exemplo, algumas marcas que são de luxo, que você vai ver a construção é cheia de ornamentos, cheia de detalhes, de outros elementos que remetem um pouco a esse luxo, a essa sofisticação. Tem outros casos, por exemplo... Podia ser menos, mas se fosse menos não era estratégia. Não é? Ele se diferencia justamente por isso. Ele tem um toque de personalização dessa exclusividade porque tem mais elementos, mas a marca, de uma maneira consistente, é construída dessa maneira. E se você pega uma Versace e faz com a cara da Apple, não tem nada a ver. E vice-versa. Então, é do jeito que a marca é construída no longo prazo, não é no lampejo, como você falou. Vou fazer diferente dessa vez aqui. E aí você pensa, por exemplo, se você pega o design, sei lá,
mexicano é cheio de elementos, porque tem uma cultura, tem a tradição, tem essa maneira de ser construída. Você tem outros casos que é mais criatividade, uma expressão artística, que também é cheio de elementos, mas sempre dentro dessa estratégia. E é interessante se você pegar, até nesse caso, esse exemplo de artes, né? Às vezes você vai fazer uma construção de uma marca, talvez tenha dois caminhos. Ou você parte da soma ou da subtração. O que eu quero dizer com isso? Soma é igual você vai fazer uma pintura. Você vai acrescentando tinta, camada em cima de camada. Você vai acrescentando até chegar naquilo que você quer. Escultura é exatamente o contrário. Escultura, você tem um bloco maciço de mármore, onde você vai tirando, excluindo, subtraindo, até chegar só naquela essência, naquilo que você desejava, né? Aquilo que está dentro da coerência da sua marca. Então, tudo tem a ver com o jeito que você está construindo a sua marca no longo prazo. Para a gente tentar fugir desse... Porque não adianta se você está esculpindo, você está tirando. Se você tirou demais, você não consegue colocar de novo ali aquele pedaço de mármore, né? Então, você tem que entender qual é a medida que você está construindo sua marca, seja para mais ou seja para menos. Há casos onde o excesso é estratégico. Mas quando a gente fala dessa simplicidade, quando a gente fala do menos é mais, tem a ver com o impacto que você quer gerar. E esse impacto, muitas vezes, se você está fazendo uma construção onde a simplicidade é a tônica da sua marca, como uma Apple, que é clássico esse exemplo, seja consistente e siga nesse rumo o tempo inteiro, né? Eu acho que o tema tem tudo a ver com a nossa proposta aqui, né? Do melhor de três. Porque a gente levanta a bandeira o tempo inteiro de que para construir brand você vai precisar de estratégia, tempo, método, não é? E a gente vê, né, habitualmente algumas empresas ou ignorando isso ou tentando fazer isso da noite pro dia, né? Acordo de manhã e digo, meu posicionamento é esse agora e pronto, meu posicionamento vai ser aderido por todo mundo, né? Mesma coisa do Growth, né, Milreu? A empresa toda hora tentando alguma coisa lá sem ter uma estratégia, um método para seguir. E por mais que isso seja novo para vocês, é isso que eu vivo também no departamento de vendas, tá? Com a subjetividade ainda muito maior do que no brand e no growth. Porque lá em vendas parece que é natural acreditar que a equipe tem o jeito de vender. Cada um aqui faz do seu jeito e o gerente cuida do seu jeito, né? Quando a gente chega lá e fala, não, tem um método de gestão e tem que ter um processo de venda e a gente vai ter que capacitar, treinar as pessoas a venderem desse modo. Parece que a gente está falando fazendo uma grande descoberta. Isso tem tudo a ver com a nossa proposta de entender que menos é mais a partir do que a gente já conhece. Não é? E eu vou conhecer novas coisas, e aí eu vou poder trazer mais, né? Eu vou me aprofundar na minha empresa ao ponto de saber, a estratégia de growth que eu estou utilizando, ela tem que ser implementada, ela tem que acrescentar coisas. Antes eu achava que era só Google, agora eu acho que tem que ser Google, mas também Instagram, porque eu percebi a partir das informações que o Instagram está funcionando. As máximas estão aí, né? A gente olha para determinados segmentos e fala, isso aqui não é Google, isso aqui é Instagram, isso aqui não é Instagram, isso aqui é Google. Mas na realidade, quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que isso pode mudar. Faz parte do método. E quando você coloca tanto na gestão comercial e na equipe do vendedor, você faz, na execução do seu método, análise de dados para verificar se o que você está executando para aquele público, para esse produto que você está vendendo, está funcionando ou não. Eu vou fazer ligações, que momento eu vou usar o WhatsApp, que momento eu vou disparar e-mail, que momento que eu vou fazer outro tipo de abordagem. Então, realmente... no Growth, a gente está olhando com um conceito muito claro de experimentos. Mas experimentos foram planejados para que isso acontecesse. E eu começo e termino esse experimento trazendo um nível de informação muito grande para eu poder fazer uma execução dentro do meu plano. Uhum. E também não estou dizendo que um plano é imutável, né? O plano ele vai sendo alterado ao longo do processo, mas de uma forma melhor pensada, porque o que a gente está falando aqui desse menos, que muitas vezes
o empresário, o gestor quer colocar o mais, é porque é o mais sem pensar, né? O mais da ansiedade, o mais da falta de paciência de que aquilo que ele está fazendo até agora não está dando certo, não está trazendo resultado. É aquele insight, aquela sacada que ele teve no final de semana porque ele viu alguma coisa e quer trazer para a empresa sem pensar o tempo todo naquela rota traçada que é a estratégia. Esse eu acho que é o grande ponto que a gente está tratando aqui. E também desse menos da simplicidade, né? A gente não precisa tornar tudo complexo para dar certo. Há muitas empresas que vendem produtos nada complexos e continuam vendendo bem porque elas têm uma eficiência operacional muito grande. Então, muitas vezes o que está faltando não é nem uma sacada, um insight, algo milagroso que surgiu. É você ser mais eficiente na sua operação. E essa eficiência na sua operação, algo que eu venho tratando muito nos últimos meses, é justamente onde acaba se tornando o diferencial para o mercado, porque a sua eficiência operacional impacta o cliente, porque ele vai receber melhor o produto, com mais qualidade percebida, no tempo que ele espera, sendo melhor atendido, tendo feedbacks desse processo de atendimento. Então, essa eficiência operacional passa a se tornar um diferencial onde deveria ter sido o básico, né? Todas as empresas deveriam vender e entregar bem, mas acaba sendo um diferencial, porque elas têm um problema interno, falta de método, de processo, de capacitação de equipe, de seleção da equipe, não apostar todas as fichas no ser humano em si apenas, mas tem que ter toda uma estrutura pronta para fazer esse ser humano funcionar bem nas engrenagens da empresa. Então, talvez essa visão dessas engrenagens da empresa é bastante importante, porque o empresário acaba não tendo essa visão, né? E talvez, né, o cara que já está 20, 30 anos fazendo desse jeito, eu escrevi um texto hoje de manhã e falando um pouquinho qual é a sua angústia da semana, né? E a angústia da semana, porque se você é empresário, se você é um gestor, se você está num negócio que as coisas estão acontecendo numa determinada velocidade, você tem uma angústia. Qual a sua angústia da semana? Porque a angústia está relacionada à incerteza, ao medo, porque você está o tempo todo arriscando. Mas ela está muito relacionada, às vezes, porque você não tem um plano. E você não está ali olhando para esse plano e tentando executar bem esse plano. Tem um ponto, você estava falando sobre growth, sobre essa questão, enfim, de excessos do que a gente está comentando aqui. Uma coisa que passa pela minha cabeça também é o seguinte, até dentro dessa área do digital, né, do mundo digital, das interfaces digitais, tem a tal da experiência do usuário. Você imagina se você vai desenvolver uma nova plataforma digital, um site, enfim, e aí você resolve inovar em tudo ali. Aí você, ao invés de colocar uma lupinha na busca, você coloca algum ícone qualquer, num lugar que ao invés de colocar lá em cima no canto direito, você vai colocar lá embaixo no canto esquerdo. Ou você vai colocar, ao invés da imagem do carrinho, que significa, todo mundo sabe que o carrinho significa onde eu vou encontrar aqueles produtos que eu já escolhi, que eu vou comprar, só vou passar o cartão de crédito, ao invés disso você coloca um outro ícone qualquer em outro lugar da tela. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter essa sequência daquilo que já foi feito anteriormente, que já foi testado, aprovado e que já é familiar para as pessoas. Está né? estabelecido no imaginário já. Exatamente. Então já tem uma maneira de ser feito aquilo. Não adianta você querer inventar roda em algumas coisas. E isso serve para todas as marcas, em todos os setores. Não estou falando só do mundo digital. Se aquele seu cliente já está acostumado de uma tal maneira a adquirir o seu produto, a interagir com o seu vendedor, ou comprar, ou usar, ou testar o seu produto de uma maneira ou de outra, muitas vezes se você muda de uma maneira muito repentina, de novo fica parecendo que você não entendeu o que seu cliente quer, né? E aí você fica pensando o tempo inteiro em inovar e tem hora que não é inovar, é fazer o básico bem feito, é repetir aquilo que já foi feito anteriormente por outras marcas, que todo mundo está acostumado com aquilo. E vai funcionar e vai dar resultado. E aí tem um grande erro quando a gente fala dessa parte de construção de marca também, é que assim, tem que ser construído de acordo com a cara da marca e não a cara das pessoas. Eu bato muito nessa tecla o tempo inteiro. Não pode depender de gosto pessoal
ou do departamento de marketing, ou do designer que trabalha dentro da empresa, ou de uma equipe terceirizada, seja uma agência de propaganda, de publicidade, de marketing digital, que aquela empresa contratou. Não pode depender de gosto pessoal, nem do dono da empresa. Tem que ser algo que já é a maneira de que aquela marca é construída, tem documentos, tem uma validação de como que aquela marca está sendo construída e segue dessa maneira. Não pode depender de gostei ou não gostei. Esse gostei e não gostei, ele serve muitas vezes para validar só aquilo que o cliente quer. Mas quem diz que aquilo que o cliente quer, que o dono da empresa, quando eu falo cliente, é o nosso cliente, né? O nosso cliente, muitas vezes, ele não é o público do produto dele. Às vezes não é ele que a gente tem que entender como que ele pensa, o que ele sente. A gente tem que, de novo, colocar o dedo no pulso do consumidor para entender o que esse consumidor quer, o que ele espera. E se você vai nessa linha do que está na cabeça do consumidor, é muito difícil errar. Tá, eu queria fazer uma pergunta. Quais são as principais, as primeiras atitudes que vocês aconselhariam para um dono de negócio que tem de 3 a 10 funcionários, beleza? De 3 a 10 funcionários, pode ser no segmento de varejo, e ele está faturando de 100 a 300 mil, mas ele não cresce. E a gente sabe que o que não cresce, morre. Então, ele está precisando crescer. E ele está bem nesse... Ele está nos ouvindo agora e está falando, tá bom, mas... Beleza, entendi. Precisa, menos é mais. Eu preciso de uma estratégia e tal. Mas por onde ele começa? Quais as primeiras coisas que ele teria que fazer? Partindo da premissa que a gente não tem diagnóstico mais profundo, não dá para entender por que ele não cresce. Né? Primeira coisa, então... Diagnóstico. Diagnóstico. É o ponto-chave. Levantamento de resultados. E é muito comum empresas estagnarem em um faturamento. É muito comum. É muito comum elas ficarem num platô. Há alguns motivos para elas chegarem no platô e não sair dali. Né? Às vezes até o empresário não quer crescer, ele não compreende que precisa crescer, ele não sabe como crescer, ele acha que ele não tem capacidade para crescer. Já tentou várias coisas e não funcionou. Ele não imagina como é que ele chegou até ali e fala assim, acho que isso é o máximo que eu posso conseguir. Então, primeiro fazer um diagnóstico. Depois desse diagnóstico, aí eu preciso planejar. Preciso entender a marca dele, o produto dele, o segmento dele, a posição dele dentro do mercado, para quem ele vende, para fazer um plano, né? Para definir estratégias têm objetivos dão direção. E aí eu traço o plano com as táticas necessárias para isso. Dentro de Growth Marketing, eu sempre vou dizer, e essa tese minha agora eu tenho colocado para todo cliente nosso que entra, a gente precisa construir ativos estratégicos de marketing e não simplesmente usar algumas táticas obtendo resultados imediatistas. Porque algumas táticas podem sim, e talvez que eu mais amaldiçoo hoje é o tráfego pago, não significa que eu faço. Eu escrevi um artigo chamado A Maldição do Tráfego Pago, porque ela vira maldição, porque ele acha que o resultado vai vir só dali. Ela é importante. Eu escutava agora vai. Coloquei dinheiro, agora vai. Eu escutava um Reels no Instagram. Escutava um Reels no Instagram, o cara falando, não, mas precisa ter tráfego. Não é que não precisa ter. É que a empresa acha que é a tábua de salvação. E ela ajuda em um processo de distribuição do seu conteúdo, da sua informação, da sua oferta. Esse é o ponto. Aí eu quero colocar ela como a solução de tudo. E aí eu estresso. Sabe o que acontece? De repente eu oferto tanto, eu oferto tanto, eu oferto tanto para quem não quer comprar, que a mente humana, o cérebro humano, passa a ter resistência àquela imagem, àquele produto, àquela oferta, e ela passa a ignorar. E aí simplesmente eu vou ignorar a sua marca ao longo do tempo, por um bom período, porque você me estressou fazendo oferta demais. Por isso que o tráfego pago passa a ser uma maldição. Agora, ele pode ser uma belíssima tática se eu utilizar conectado a outras táticas com o papel que ele deve ter para construir ativos estratégicos para a empresa.
né? Como a marca é um ativo estratégico, eu preciso construir. Tráfego pago exageradamente destrói marca. Simplesmente destrói o valor que a marca tenta construir. E aí eu preciso planejar. E aí depois eu preciso executar com maestria, né? Ser muito eficiente nessa execução e depois medir resultado. Isso leva tempo, é aquela história do médio e longo prazo, isso não é no curtíssimo prazo. Nunca vai ser rápido isso, né? Tem que ser, se você não tá planta olhando um só pé pra de amanhã, manga, você não planta um pé de manga hoje e chupa já quer manga na colher semana amanhã. que vem, né, pô? Mas tem uma coisa assim, até como uma possível dica, depois que passa por essa etapa toda de fazer essa análise, esse diagnóstico, esse prognóstico, desenvolver uma estratégia, quando você vai chegar realmente nesse ponto para fazer ações de comunicação, de marketing, de design e tudo mais, uma coisa que eu sempre recomendo para os clientes é assim, tenta não querer dizer tudo. E tem vários exemplos que a gente já passou ao longo Menos do é tempo. mais. Menos é mais, até nesse ponto, realmente. Assim, se você tenta dizer tudo, muitas vezes o cliente, ao mesmo tempo você tem alguns clientes que olha, até quase que um meme na área de publicidade, o cliente fala, aumenta o meu logotipo. Tá? Mas tem muitos casos onde assim, mas coloca mais uma informação, aumenta... Não, a pessoa não vai saber o que é, então você escreve mais isso, insere mais aquilo. Tem um ponto assim, a gente tem que tomar cuidado com a hierarquia das informações. Quando você tem uma peça publicitária, um design, alguma coisa que você está comunicando, não adianta você querer aumentar tudo. Você coloca tudo em bold, nada vai destacar. Destaca isso, destaca aquilo. Tudo está destacado, na verdade nada está destacado. Destaque significa algumas coisas estão menores, outras estão maiores. Você tem que entender qual é a prioridade dessas informações para fazer esse jogo de o que tem que ficar maior e o que tem que ficar menor. Tentar, obviamente, ser cada vez mais icônico, né? Trabalhar com menos textos que realmente sejam relevantes, imagens que realmente signifiquem muita coisa e tudo mais. Só que quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai fazendo essa construção de querer dizer tudo. Eu tenho alguns casos, por exemplo, um para mim eu nunca me esqueço. Quando a gente estava fazendo um comercial de televisão, e aí tinha ofertas. E aí chegou num ponto, um cliente falou assim, acho que dá para colocar mais uma oferta. Eu falei, meu amigo, não dá para colocar mais uma oferta, acabou o tempo. Não, tira o meu logotipo do final, coloca uma oferta. Ao mesmo tempo, você tem cliente que fala, aumenta o logotipo, e esse falou para mim, tira o meu logotipo e coloca mais uma oferta. O que isso vai construir de marca para ele, meu Deus do céu? Tático. Não, mas tático, eu preciso vender esse treco aqui agora. Mas vai vender para quem? Se ninguém vai saber Pois quem é ele, onde que ele não. está e tudo mais. Ele só quer fazer a oferta. E quando a gente pensa nessa questão do volume de informação, tem até um termo que é muito utilizado, infoxicação, né? A gente tem tanta informação que está intoxicado por essa quantidade de informação e muitas vezes as Puta marcas... verdade, também, né? Isso é uma puta verdade. É um volume assim que já passou do aceitável, que a gente é impactado o tempo Tá inteiro. dando náuseas de tanta informação. Exatamente. Né? Só que aí as marcas muitas vezes caem nesse erro de coloca 3 postagens por dia no digital, que o meu público vai ser impactado por cada um desses produtos, cada uma dessas ofertas. Não, ele não vai ser impactado por nada, meu amigo, porque ele vai cansar, vai passar do ponto. Você não vai construir nada de uma relação com ele. Parece que você só está gritando, fala, compra de mim, sendo que essa relação ela é construída no sussurro ao longo do tempo, de uma maneira cumulativa. É melhor você falar pouca coisa, muito consistentemente, ao longo do tempo, com frequência, repetindo sempre a mesma coisa, com simplicidade, do que se querer ficar gritando, porque o seu cliente não vai aguentar isso. Então, essa infoxicação tem um pouco a ver com isso. Então, clientes, por favor, não queiram dizer tudo toda hora. Escolhe muito bem o que é primordial para a sua marca e bata sempre nessa mesma tecla de uma maneira consistente ao longo do tempo. E tem tantas referências boas aí, né? Do simples que virou suprassumo, né? E aí, voltando para a pergunta que eu falei, a gente tem usado uma estrutura lá que tem funcionado muito bem, né? E eu quero provocar vocês até para uma outra oportunidade a gente voltar a falar sobre isso, a importância desses pontos. Uma das primeiras coisas que eu aconselharia é o empresário, esse empresário de 3 a 10, ele fazer o organograma da empresa, o organograma que a empresa tem agora, né? Quem que é o principal executivo,
quem que assume as caixinhas de gerente, quem são os operacionais embaixo de cada coisa. E lembrando, não importa que as pessoas se repitam em várias caixinhas, mas ele vai ter a clareza de quem, eu tenho um comercial aqui que também é financeiro e também é estoquista. Eu tenho aqui um financeiro que também faz a parte de departamento fiscal, qualquer outra coisa lá, ou a parte de contas a pagar, para ele poder entender o organograma dele. E aí, a partir do organograma atual, é o organograma que ele tem no momento, a partir do organograma atual, ele vai poder entender se ele precisa mexer no organograma dele ou não. Falou, cara, eu preciso organizar aqui, eu tenho uma pessoa que está em muitas caixinhas muito diversas. E aí, uma coisa que eu sei que vocês dois prezam muito e que a gente tem falado pouco aqui. Então, o resultado de uma organização, ela vai vir basicamente de 2 pilares. A cultura da empresa, o aculturamento, né? Ontem a gente estava falando sobre catequização, como a gente tem catequizado os nossos integrantes, né? E aqueles que não querem ser catequizados, tudo bem, vão embora. Aqueles que gostaram vão ficar e vão realmente passar a gostar de todo aquele movimento cultural. E o desempenho a partir de um processo. Então, a gente cria um processo e vai medir o desempenho desse processo. E, do outro lado, a gente tem que olhar, se as pessoas estão aculturadas, será que elas não estão conseguindo fazer porque elas não estão lá? Esse processo, eu gosto de fazer as escutas. Eu gosto de ir lá e falar, vamos lá entender agora? Primeiro, a gente tem um organograma, não é? Então, deixa eu perguntar para as pessoas para quem que eles respondem, o que eles fazem, para ver se o que está acontecendo na cabeça deles é a mesma coisa que está acontecendo na cabeça do empresário que desenhou o organograma. No final desse processo, a gente já tem uma baita clareza de problema de comunicação. O problema genuíno da maioria desses negócios. Parece que ser pequeno melhora a comunicação, mas ser pequeno sem essa clareza de organograma, de cultura e de processo, ela arrebenta a comunicação, ela vem como um trator ali em cima da empresa. E aí a gente já começa o ponto de partida para entender onde eu tenho que fazer ajuste de comunicação. A gente chegou recentemente num cliente que foi assim especial a necessidade, né, da gente fazer isso, porque quando a gente desenhou o organograma e foi fazer a escuta, as pessoas estavam em local no organograma que o dono tinha colocado totalmente diferente do que elas estavam me dizendo. Falei, bom, mas você não está no departamento tal, respondendo para tal pessoa? Não. Minha posição é essa e eu não respondo para essa pessoa, eu respondo para essa outra. Problema de comunicação gravíssimo, né? Mas, como eu disse, isso para mim daria um outro podcast, né? Quais são as etapas para a gente poder começar esse movimento? Vai passar, sem dúvida nenhuma, Paulo, vai passar pela coleta de informação. Mas você percebe que talvez antes de eu começar a coletar a informação, essa escuta, o organograma e a escuta seja importante para eu entender a organização, né? E eu vejo que muitas vezes o dono vai olhar e vai falar, cara, eu nem entendo direito o meu organograma. Então, vamos começar a tentar entender, né? Mas o Paulo Razeira ajudaria uma empresa de que forma nesse momento? É o nosso momento agora, o momento de você vender o seu negócio aqui para os nossos ouvintes. Vou vender, vou fazer o jabá. Mas até para fazer uma introdução desse jabá, tem um outro ponto que eu não queria deixar escapar sobre esse assunto aqui do menos é mais. É a grande arte da gente saber dizer não, né? Para o que eu posso dizer não ou aquilo que eu tenho que aceitar e colocar realmente na minha rotina, que tem a ver tanto com marcas quanto com growth, tem a ver com vendas. Quando você olha para a sua proposta de valor e tudo que você faz está reforçando a sua proposta de valor, não tem erro, sabe? Agora, essa questão do dizer não, muitas vezes é assim, você vai fazer uma campanha de marketing, não adianta você querer fazer uma campanha que tem um monte de objetivos. Defina o objetivo. Eu quero essa campanha aqui para reconhecimento de marca, isso aqui é para gerar vendas para esse produto específico, ou para lançar aquela linha de produtos. Foca nisso. Não adianta querer fazer cada campanha com 30 objetivos que não vai atingir nenhum deles de maneira nenhuma. O que a gente faz, então, lá na MR Tempo,
a gente tem essa lógica de estratégia e gestão de marcas há mais de 30 anos, mais de 500 marcas. E aí a gente vai fazendo essa construção de uma maneira onde a gente não apenas executa ações de publicidade, de marketing ou de design. E a gente vai fazendo tudo isso sempre com esse objetivo de fortalecer marcas no longo prazo. E aí a gente tem um pouco esse mix de ciência e tecnologia e ciência e criatividade o tempo inteiro, que é com isso que a gente vai fazendo com que essas marcas fiquem cada vez mais fortes e a gente vai construindo isso sempre no longo prazo. É desse jeito que a gente gosta de trabalhar, é nisso que a gente acredita. Muito bom. Lá na REC, a gente ajuda empresários e empresas a vender mais vezes para o mesmo cliente, ticket maior através de growth marketing, marketing digital. E nós ajudamos esses empresários também com consultoria, assessoria, mas também com comunidades e capacitação. A nossa busca é para que a empresa e o empresário tenha mais performance e mais resultados e enxergue o crescimento como uma estratégia importante para a sobrevivência do negócio. E nas vendas? Nas vendas, a Jump é uma consultoria de vendas e gestão comercial. A gente não é uma consultoria empresarial, a gente é uma consultoria focada no departamento comercial, vendas e gestão comercial. Eu gosto muito de dizer que a gente pisa no marketing estratégico, porque muitas vezes o composto de produto está precisando de sugestões. E aí a gente vai lá também dar essas sugestões no departamento de marketing, o marketing estratégico, acadêmico. A gente tem um método e a nossa proposta é introduzir ao longo de um projeto esse método de gestão comercial e vendas dentro da sua empresa para que você tenha resultados de forma perene e que você não viva mais dependendo de pessoas ou de lançamentos de produtos, de desconto, de oportunidade de mercado para vender. Você vai conseguir entender que você comanda, você controla o teu resultado. É isso que a Jump faz. Muito bom, ficamos por aqui então. Mais um episódio do Melhor de 3, o podcast que busca integrar brand growth e vendas como alavancas do crescimento do seu negócio. Voltamos em breve. Até mais.